Boa noite, gente. Eu estou na realidade repostando essa aula, né? Porque os alunos reclamaram que deu um problema de áudio. Então eu estou repostando essa aula, né? Eu havia já incluído ela na plataforma. Eu vou excluir, né? Eu excluí e agora eu vou recolocando, tá certo? Então hoje nós vamos falar novamente sobre o Doro. O que é o Doro? Por que ele existe? Quais são os conceitos de Doro? Pois bem, segundo Venosa, Doro é um artifício, uma artimanha, um engodo, uma encenação, astúcia, né? Paulo Nader também fala que artifício é manobra de uma pessoa visando induzir outra a um erro. Aí olha só, ambos os conceitos faltam em erro. Qual a diferença entre doro e erro? Quando eu falo em doro, eu falo que alguém induziu outra pessoa a cometer um ato equivocadamente. Quando eu falo em erro, eu falo de algo espontâneo. Então a diferença entre doro e erro está no comparecimento, no induzimento por uma terceira pessoa. No erro, né, quando eu falo em erro, o equívoco é espontâneo. Quando eu falo em dolo, existe uma outra pessoa que vai induzir. Por isso que tanto Venosa quanto Paulo Nader, eles falam em artifício, né, em manobra, em artimanha, né, que dizia uma pessoa, ou seja, induz uma pessoa a realizar ato contrário ao que ela desejava. Por isso, essa é a diferença entre dolo, tá certo? Enquanto o erro é algo espontâneo, no dolo a gente tem a participação de uma outra pessoa, tá bom? E aí isso é muito importante, tanto que eu trago aí novamente, ó, diferenciação de erro e dolo pelos motivos referentes à vontade dos contratantes. Enquanto no erro a interpretação equivocada ocorre espontaneamente, no dolo o erro é originado pela conduta ardilosa de alguém, né? Então, sempre que a gente fala em dolo, a gente fala em ardil. No direito civil, dolo é a vontade de enganar. O ato doloso, né, o negócio jurídico praticado com dolo, é o negócio jurídico praticado com a vontade de enganar. Tá? É, podemos fazer aí, né, como um lembrete, né, no o ato, o crime doloso em que a pessoa tem a vontade de produzir, né, o ato antijurídico, né, no dolo civil ele tem a vontade de enganar, tá certo? Então dolo sempre corresponde à vontade. Agora, se a gente for comparar dolo e fraude, né, a fraude contra credores, por exemplo, qual é a diferença? Ambos têm malícia, ambos têm astúcia, são ardilosos. Mas quando eu falo em dolo, eu falo em ardil, de uma pessoa que está praticando um negócio jurídico com outra que está praticando um negócio jurídico com ela. Ou de alguém que vai se aproveitar daquele negócio jurídico. Na fraude, o que ocorre é que a pessoa tenta prejudicar terceiros que não participam do negócio jurídico, que nem têm conhecimento desse negócio jurídico, tá certo? Por exemplo, na fraude contra credores, em que, né, o devedor transfere o seu patrimônio para impedir que os seus credores possam um dia vir a receber o que lhes é devido, tá certo? Então, olha só, temos que diferenciar erro, vício do negócio jurídico ou vício da vontade, erro, de vício do negócio jurídico também vício da vontade, dolo, porque o erro é espontâneo e o dolo é induzido. Também temos que diferenciar dolo, vício da vontade,
né, e vício do negócio jurídico de fraude contra credores, que é vício do negócio jurídico, mas é um vício social. Então, olha só, o dolo, vício da vontade, fraude, vício social. Por que social? Porque ele atinge terceiros que não participam do negócio jurídico. E o dolo, vício da vontade, porque atinge o participante do negócio jurídico, tá bom? Então, isso é muito importante a gente destacar. E aí vocês vão perguntar assim, mas Bonoto, você disse para a gente que o dolo atinge o beneficiado, né, o participante do negócio jurídico. Como assim dolo de terceiro? Dolo de terceiro é uma pessoa que não participa do negócio jurídico, mas ela pode vir a angariar vantagem com a realização do negócio jurídico. Tá certo? Então, o que acontece com isso? Quando eu falo em dolo de terceiro, beneficiado pelo dolo de terceiro, eu digo que é uma pessoa estranha ao negócio jurídico, mas que pode beneficiar-se, ainda que não financeiramente. Então, imagina o seguinte, um pai que deseja que o seu filho ingresse numa faculdade, tá certo? E para isso ele ardilosamente, né, utilizando de ardil, faz com que as pessoas que avaliam a entrada naquele curso ou naquela faculdade entendam que o seu filho tem uma possibilidade de graduação que ele não tem. Né? O filho às vezes não participou, quem participou foi só o pai, o filho nem sabia disso, mas foi induzido, o pai agiu dolosamente para que a faculdade ou a instituição aceitasse de forma equivocada o próprio filho. Entrevista de emprego, isso pode ocorrer, né? Ou imagina o seguinte, eu tenho um vizinho que é uma peste, eu quero ficar livre dele, sei que ele está vendendo a casa dele, que é do meu lado, e uma pessoa que é comprador veio me pedir informação e eu dou as melhores informações possíveis sobre o imóvel e sobre o meu vizinho. Né? Qual a vantagem que eu tive disso? Só de ficar livre do meu vizinho. Né? Também pode ser financeira a vantagem? Pode. Imagina o seguinte, eu levo um carro, o meu carro para vender, sei que o carro está com defeito e boto na mão do vendedor para que ele venda e falo para ele, ó, o carro tem esse defeito, mas não avise o comprador. Né? Nesse caso, o vendedor que não avisa sobre os defeitos está agindo dolosamente com a minha ciência. Se eu informo para ele os defeitos e peço que ele avise ao comprador e ele não avisa, ele está agindo dolosamente e sem a minha ciência. Qual a diferença prática que isso vai gerar para a gente? O que vai gerar diferença prática é o seguinte, se o dolo de terceiro tem a ciência do beneficiado, o beneficiado responde junto com esse terceiro pelos danos causados. E o ato, né, o negócio jurídico, pode ser anulado, ou seja, ele é anulável. Se, no entanto, o beneficiado não tem ciência do dolo, o negócio jurídico não será anulado e o terceiro que agiu de má fé, que agiu dolosamente, responderá civilmente quanto aos danos provocados ao prejudicado. Então, olha como que a questão da ciência do dolo é importante, né, quando o dolo advém de terceiros. Como que vai provar isso, professor? A prova do dolo de terceiro ela pode ser feita de todas as formas admitidas em direito.
Então a gente pode ter testemunha, a gente pode ter perícia, a gente pode, né, ter aí até a confissão, tá certo? Então todos os meios de prova admitidos em direito são suficientes para provar o dolo de terceiro. Agora, importante a gente falar o seguinte: se existiu dolo, o beneficiado tem que comprovar, ele deve comprovar que não tinha ciência do dolo, porque presume-se que o beneficiado tem ciência do meio como foi feito o negócio jurídico. Então, isso é muito importante. Agora, olha só, uma das formas de prova. Mandei vender um carro que vale 30 mil e eu falei para vender por 25 mil porque ele tinha um defeito no motor. O vendedor vendeu por 30 mil, mas eu só recebi 22 mil e pouco porque eu achei que tinha vendido por 25 mil e ele abateu 10% de comissão dele. Eu comprovando isso, eu tenho um indício que eu não fui beneficiado, né, pelo dolo de terceiro, tá certo? A questão do dolo recíproco, né, o que é o dolo recíproco? Quando todos os envolvidos no negócio jurídico agem dolosamente. Se todos os envolvidos agem dolosamente, então nenhum deles pode reclamar do outro o prejuízo que lhe foi proporcionado pelo ato praticado, né? Isso está descrito no Código Civil. Se nós formos olhar lá no Código Civil, o artigo 150, ele diz o seguinte: se ambas as partes procedem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio ou reclamar indenização. Então, olha só como que é importante a questão da boa-fé na realização do negócio jurídico, na realização do contrato. Se não existir boa-fé, o negócio jurídico, né, pode até ser convalidado, ainda que com dolo de ambas as partes, já que, né, o famoso ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, tá certo? Isso não é muito correto, né? Se a gente for levar para o direito penal, não é muito correto, mas no direito civil, se o dolo é recíproco, né, o negócio jurídico não pode ser anulado. Outra coisa que a gente deve falar aí é sobre o dolo principal e acidental, né? Então, olha só, a gente fala que o dolo é principal quando o negócio jurídico apenas se realizou em decorrência da atitude dolosa e antijurídica de quem agiu ardilosamente. E a gente fala que o dolo é acidental quando, independentemente de conhecer a realidade, o negócio jurídico seria realizado. Apenas se realizaria de modo diferente. Então vamos lá. Estou vendendo meu carro e nego ou omito a informação de um defeito. Tá certo? Se a pessoa soubesse do defeito, ela não compraria o carro. Estamos diante de um dolo principal. E aí o dolo acidental. Ainda que sabendo do defeito, a pessoa compraria o carro, mas pagaria um valor menor. Tá certo? O dolo principal, ele leva à anulação do negócio jurídico. O dolo acidental, ele leva à reparação do dano. Se não for possível a reparação do dano, aí sim ele pode levar à anulação do negócio jurídico. Mas olha só, o normal, o que a doutrina fala é que o dolo principal apenas anula o negócio jurídico, tá certo? Mas temos que ver no dolo acidental se existe a possibilidade de reparação jurídica, de reparação civil. Se não houver a possibilidade de reparação civil, aí sim nós podemos estar diante de uma anulação
do negócio jurídico. Gente, lembrando, eu estou repondo essa aula, tá certo? Então, é por causa dos problemas de áudio. Espero que tudo esteja resolvido. No mais, boa noite para vocês.